Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos têm motivo para dar glória a Deus aqui essa noite? Amém? Eu falo, você repete, diga assim: eu não sou inútil. Diga: nós não somos inúteis. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Enquanto os irmãos vão encontrando esse texto, eu quero bem rapidamente aqui louvar a Deus pelo privilégio, o presente dessa oportunidade de poder participar desse congresso tão especial. Deus abençoe o pastor Wagner, Deus abençoe a pastora Nádia. Obrigado por esse investimento aí no nosso ministério. Que Deus guarde e prospere vocês. A todos os nossos amigos que estão aqui, tantas igrejas e irmãos conhecidos que a gente convidou para que estivessem aqui, tantas pessoas boas, maravilhosas que têm nos acompanhado, a minha mãe que está lá atrás, Deus abençoe, os meninos que me trouxeram, o Vini, o Jonas, esse nosso outro irmão aqui, Deus abençoe vocês. Mas queridos, eu preciso entregar uma palavra de Deus. Quantos precisam da palavra de Deus aqui essa noite? Pastor Josequiel, Deus abençoe todos os alunos, Deus abençoe o projeto lá, tá? Vamos ao texto. Lucas capítulo de número 17, verso 7, quem encontrou o texto, dê um glória a Deus bem alto, por gentileza. Diz assim a palavra: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga-te, assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepare-me uma ceia, cinge-te, serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Versículo 9, porventura dá graça a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, nós somos servos inúteis, porque fizemos somente, algumas traduções dizem, apenas o que devíamos fazer. Só até aí, querido, se você quiser manter sua Bíblia aberta, fique bem à vontade. Cantor Cleiton Queiroz, cantora Suelen, Deus abençoe vocês. Queridos, quando eu pensei sobre essa noite, que eu busquei a Deus um texto para a gente poder dividir e refletir um pouco aqui, a primeira coisa que me veio ao coração, eu comecei a lembrar de pessoas, comecei a lembrar de algumas biografias de gente que eu considero que foram pessoas notáveis, que fizeram a diferença, pessoas que já passaram, pessoas que estão fazendo a diferença ainda. E eu comecei a perceber que existe uma similaridade entre essas pessoas. Ou seja, existe algo que parece que conecta elas, que parece que são elementos na vida delas que se assemelham de maneira muito intensa. E qual elemento é esse? Eu percebi que as pessoas que de fato são notáveis, pessoas que fizeram a diferença, você vai perceber que elas não fizeram o que fizeram, ou não estão fazendo o que estão fazendo, porque são obrigadas a fazer. Não são pessoas que têm um cabresto e foram obrigadas a entregarem suas próprias vidas em prol de uma causa. Não, as pessoas que de fato fazem a diferença são aquelas pessoas que escolheram fazer alguma coisa, que não são obrigadas a uma determinada função, a uma determinada vocação. Não, são pessoas que escolheram fazer isso. E quando eu comecei a pensar e enxergar essa parábola aqui, eu penso que isso é um contraste e é uma definição exatamente desse tipo de gente. Você vai perceber que essa parábola que eu li para vocês aqui hoje, ela vai criar uma figura tão interessante. Ela vai dizer o seguinte, que tem um senhor e tem um servo. E olha que interessante isso. A parábola diz o seguinte, que o senhor, ele dá uma ordem para o seu servo, e a ordem é essa, o Senhor diz assim, eu quero que você cuide do gado, e quero que você are a terra. E o que é interessante, é que esse servo, ele se propõe a obedecer a essa obrigação. Ele vai lá, cuida do gado, ele vai lá, ele lavra a terra. Só que no meio dessa parábola, vai existir um questionamento, e qual é o questionamento? O questionamento é esse, será que eu tenho que dar graça para esse servo? Será que eu tenho que elogiá-lo? Será que eu tenho que achar um lugar para ele à mesa? Será que eu tenho que estar vangloriando ele, porque ele cumpriu uma determinada função? E olha que interessante a resposta que Jesus vai dar. Jesus vai dizer assim, não tem que dar
dar graça para esse servo. Isso aqui é um pouco desafiador para nós. Por quê? Porque é como se Jesus dissesse assim: não é para dar graça para esse servo. Só que Jesus faz questão de explicar, e ele diz o seguinte: sabe qual o problema desse servo? Não é o fato dele não ter cumprido, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. O grande problema é que ele só fez aquilo que lhe foi mandado, ele só fez a obrigação dele. E agora olhe para mim aqui e não me tenha por ousado ou qualquer outra coisa. Gente, fazer por fazer todo mundo faz, cumprir ordens todo mundo cumpre. A questão aqui é nós nos diferenciarmos daquilo que nós estamos fazendo. Deus não nos chamou apenas para nós cumprirmos a obrigação, Deus nos chamou para nós sermos uma geração que faz a diferença. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui, gente? E ele vai dizer: não tem que dar graça, porque ele só fez o que ele foi mandado. E gente, pessoas que só cumprem obrigação, elas não mudam uma cidade. Pessoas que só cumprem obrigação, elas não trazem o avivamento para uma igreja. Pessoas que só cumprem obrigação, elas não mudam, elas não transformam. A questão aqui é nós avançarmos a linha da obediência. Esse é o nosso desafio. E Jesus vai dizer o seguinte: esse tipo de gente que só sabe cumprir obrigação, que só sabe fazer as coisas ser mandado, que só está preocupado com a sua própria parte, com a sua própria obrigação, Jesus vai dizer: esse tipo de gente eu chamo de servos inúteis. Inúteis. E eu comecei a pensar aqui, gente, como nós estamos limitados às nossas obrigações. Você já percebeu que se não é da nossa alçada a gente não se envolve? Você já percebeu que se nosso nome não tiver na escala lá, a gente faz questão de não fazer absolutamente nada? Como a gente refém dessas coisas. E eu comecei a pensar aqui que há um sentimento urgente aqui, gente, de nós deixarmos de sermos inúteis, de nós pensarmos além disso. E eu comecei a pensar aqui, pastor Wagner, como eu deixo de ser inútil, como eu deixo de ser um servo inútil. E eu quero falar aqui, gente, bem rápido, sobre 4 coisas. Vocês querem ouvir? Diga amém. Primeira delas, como eu deixo de ser inútil, é quando eu me preocupo por problemas que não são os meus. É quando eu me proponho a resolver causas que não são as minhas. Quer ver uma coisa? Da história de Davi foi marcada por isso. Gente, Davi estava lá apacentando as ovelhas do pai dele. Daqui a pouco ele recebe uma ordem. Davi muito crente, pensou: eu vou obedecer essa ordem. Qual é a ordem que Davi obedece? Pegar mantimento, pegar cereal e levar para os seus irmãos da batalha. Quando Davi chega na batalha, gente, a obrigação dele era essa: deixar mantimento e voltar para casa. Só que o que é interessante é que Davi pensou: eu não vim aqui para ser um servo inútil, não. Eu vim aqui para me envolver no meio dessa batalha. Está entendendo isso, gente? Ele vai lá, ele percebe que tem um gigante lá. Sabe o que ele faz? Junta de uma pedra, mata o gigante. E quer ver uma coisa? Ele se envolveu com problemas que não eram dele. E olha que interessante quando você faz isso. Quando você faz isso, gente, ele saiu de casa como alguém que não tinha nem capacidade para participar da batalha, mas ele volta para casa como o maior guerreiro da nação dele. Sabe o que é isso? Quando você começa a se preocupar por causas que não são tuas, Deus coloca você em outro nível, Deus coloca você em uma outra posição. Segunda coisa, para nós deixarmos de sermos inúteis, sabe o que é? É nós estarmos dispostos a fazer o que poucos estão fazendo. Fazermos o que poucos estão fazendo. Ah, mas não é minha obrigação. Não perguntei. E quer ver uma coisa? Tem um homem na Bíblia chamado Estevão. Um homem extremamente talentoso, polido. E ele recebe uma obrigação. Qual é a obrigação de Estevão? Ele é um diácono. A obrigação dele é cuidar de viúva. A obrigação dele é acolher os órfãos. Essa é a obrigação dele. Só que o que é interessante é que Estevão não ficou limitado à sua obrigação. O que Estevão fez? Enquanto ele acolhia as viúvas, enquanto ele cuidava dos necessitados, ele ia anunciando a palavra com muita ousadia. Irmão, a pergunta é essa: ele era obrigado a fazer isso? Não. Ele tinha uma obrigação de fazer isso? Não. O nome dele foi chamado para isso? Não. Ele estava entre aqueles que deveriam estar fazendo isso? Não. Mas nem por isso ele deixou de fazer.
Estevão está lá cuidando de viúva, cuidando de órfão. Sabe o que acontece, gente? Enquanto ele está lá cuidando de viúva, de órfão, ele está anunciando o evangelho. Milagres estão acontecendo. Com a mão levantada, deixa eu liberar essa palavra de Deus aqui. Eu não sei a tarefa que te deram. O que eu sei é que além dessa tarefa você vai surpreender. Eu não sei para que você foi chamado, mas eu sei que enquanto você está fazendo isso, você está surpreendendo. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui, gente? Oh, glória. E olha que coisa poderosa, gente. Quando você se propõe a fazer o que poucos estão fazendo, a Bíblia diz o seguinte, que Estevão encontra uma certa resistência, a ponto de todo mundo se voltar com os religiosos da época, se voltarem contra ele e começarem a apedrejá-lo. Só que enquanto Estevão está sendo apedrejado, sabe o que ele está enxergando? Sabe com o que ele está envolvido? Com os céus abertos. E sabe o que eu entendi aqui, Vinícius? É que servos inúteis estão envolvidos com esses problemas aqui da terra. Mas servos que fazem a diferença estão com a mente e o coração em coisas mais elevadas. Por isso que me dá asco, gente, quando a gente entra numa neurose de ficar, estão perseguindo meu ministério, estão contra a minha igreja. Não, você está ataviado com coisa aqui de baixo. Coloca o teu coração lá em cima e peça, abre o céu sobre mim, abre o céu sobre a minha chamada. Uma mão levantada, deixa eu liberar essa palavra. Enquanto você estiver envolvido com coisas que poucos estão fazendo, você vai sofrer aqui na terra, mas vai ter um céu aberto para você. Céu aberto. Terceira coisa, para você deixar de ser inútil, para nós deixarmos de sermos inúteis, é nós estarmos dispostos a investir em gente que ninguém investiria. Quer ver uma coisa, gente? Alguns anos atrás, não muito tempo, era muito comum você ver alguém dizendo assim, pelo fulano, eu coloco a minha mão no... E qual é a orientação que a gente tem hoje em dia? Não coloque a mão no fogo por ninguém. Você não sabe de onde ele veio, você não sabe de onde ela veio. Nós queremos exercer um ministério sem risco. Olhe bem para mim aqui, gente, por favor. Se você quer exercer um ministério sem risco, entregue essa credencial. Se você não quer correr risco daquilo que você está fazendo, faça um favor para a igreja. Pare de fazer. Porque a nossa tarefa aqui, gente, é em apostar em gente que ninguém mais investiria. É investir em pessoas que ninguém jamais investiria. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque alguém um dia olhou para mim com meu nariz entupido de cocaína e sangrando. E viu além daquilo que estava ali. O pastor Nelson lá do Desafio Jovem Luz do Vale olhou para mim na primeira hora que ele me viu. Ele disse, esse rapaz vai pisar em todas as cidades desse estado, anunciando o evangelho. Está entendendo isso, gente? Enquanto ele não viu essa realidade acontecendo, ele não parou de investir em mim. Entendeu? A partir do momento que nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Mas por que estou investindo lá? Aquela cultura não interessa. E quer ver uma coisa? Nós temos um exemplo bíblico disso. O apóstolo Paulo escreveu uma carta que é pouco acessada, pouco lida. Que ele escreveu uma carta para Filemão. E nessa carta para Filemão, sabe o que o apóstolo Paulo vai recomendar? Um rapaz que ele acolheu na cadeia. E ele vai dizer, Filemão, recebe Onésimo aí. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Certo tempo ele te foi inútil, mas agora ele vai ser útil nas tuas mãos. Quem pega essa palavra aqui essa noite, gente? Quem sabe, os próximos pregadores que pisarão aqui, vai ser gente que vai ser resgatada esse ano. Quem sabe os próximos cantores que vão cantar aqui, vai ser gente resgatada da boca da prostituição. Quem pega essa palavra aqui, gente? Glória. Terceira coisa, nós investimos em gente que ninguém investiria. Você quer ouvir a última? Diga amém. Se coloque de pé, por gentileza. A primeira é essa. Nós nos importarmos com causas que não são as nossas. A segunda é essa. Nós fazermos o que poucos estão fazendo. A terceira é essa.
nós investirmos em pessoas que ninguém jamais investiria. E a quarta, gente, eu penso que essa é a mais desafiadora de todas. É nós, olhe bem para mim aqui, é nós estarmos dispostos a perder para que outros ganhem. Isso aqui quebra a lógica da vantagem, que parece que está dominando o coração da igreja agora. Alguém vai fazer alguma coisa e pergunta assim, tá, o que eu vou ganhar com isso? Você deveria estar perguntando assim, o que eu vou perder com isso? A quarta coisa é essa. É você estar disposto a perder para que outros ganhem. Só tem um exemplo para isso, pastor Wagner. Só tem um. Jesus, repita bem alto, Jesus. Quando foram pegar ele, Jonas, para tentar tirar a vida dele, sabe o que ele disse? Vocês não precisam tirar minha vida. Eu mesmo a dou. Porque eu sei que enquanto eu estarei oferecendo a minha vida, as nações estarão ganhando alguma coisa. Vocês não precisam tirar a minha vida, eu mesmo entrego para que nessa noite exista culto, exista congresso. Eu imagino ele, gente, eles tentando pegar, ele disse, não precisa, eu vou me entregar, não precisa pegar nada disso, eu estou disposto a me entregar para que outros vivam. Você só está aqui porque ele decidiu abrir mão de alguma coisa. Gente, isso aqui é um modelo de vida, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou pregando para pastores aqui. Seu carro está arrebentado, sua casa está precisando de reforma. Aí você olha para a sua igreja, um brinco. Deus vai recompensar isso, meu filho. Sei que eu estou pregando para líderes aqui, ó. Você está esgotadíssimo. Você está quebrado. A palavra é essa. Enquanto você vai se quebrando, famílias vão sendo restauradas. Enquanto você vai se quebrando, pessoas vão sendo tocadas. Enquanto você vai dedicando o seu tempo, o seu sacrifício, o seu dinheiro, sua capacidade, seus talentos, pessoas vão sendo ressuscitadas, curadas, tocadas. Paulo disse isso. De sorte que em nós opere a morte, para que em vós opere a vida. E essa é a última lição. É nós estarmos dispostos a perder para que outros ganhem. E eu faço a última objeção aqui, gente. A última. Com muita calma e com muita clareza. Isso aqui está engasgado aqui, ó. Tomem cuidado. Tomem cuidado com essa pseudo-teologia que está penetrando no coração da igreja. Que faz de você um general, um ganhador. Tome cuidado com essa teologia coach que está substituindo os dons espirituais no meio da igreja. Porque ela transforma você um super-homem. Só que ela não te transforma, Cleiton, obrigado pela ajuda, no servo sofredor da cruz. Você não foi chamado para ser general, você foi chamado para ser o servo sofredor da cruz. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Eu ainda creio que aonde estiverem homens, mulheres dispostos a perder, a entregar, Deus vai manifestando graça, Deus vai manifestando glória. E nessa noite, eu quero convidar aqui, não pessoas que vieram aqui atrás de um tipo de vantagem. O que eu vou ganhar? Quero convidar pessoas que estão dispostas a perder. Homens, mulheres, moços, jovens, pregadores, pastores, líderes. Pessoas que estão dispostas a essa experiência. Só que isso aqui, gente, está muito raro. Porque hoje em dia, é tipo assim, ó. Se me dá tanto, eu vou. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Não é esse tipo de igreja que Deus vai arrebatar.
A igreja que Deus vai arrebatar são de servos úteis na mão dele. De gente disposta a perder, de gente que não está atrás de vantagem, de gente que não está atrás. Não, qualquer galardão que a gente receba aqui é nada. Nós estamos dispostos a lutar por aquele que nós vamos receber lá em cima. É Ele que nós estamos indo atrás. E essa noite, eu quero orar por pessoas que estão dispostas a perder, a dedicar seu coração, sua vida, seus talentos, suas capacidades em prol de alguém. Pode sair do seu lugar e vem para cá. Pode sair do seu lugar e vem para cá. Pode vir, gente, pode vir. Pode vir, nós temos muito espaço aqui. Pode vir, gente, pode vir. Olhem para mim aqui, gente. Eu tenho 2 filhos pequenos. Um tem 9 meses, saiu do hospital há poucos dias. E tem um pouco maiorzinho. Tem um problema grave nos olhos. Está investigando ainda. Só que quando eu olho para eles, quando eu penso neles, sinceramente, eu não tenho preocupação, por exemplo, em deixar uma faculdade paga para eles. Não tenho essa preocupação. E o meu maior desejo é que se um dia eles falarem alguma coisa de mim, eles não lembrem das conquistas que eu tive. Eles lembrem dos sacrifícios que eu estive disposto a sacrificar. Eu não quero que os meus filhos olhem para mim e digam: meu pai conquistou isso, meu pai conquistou aquilo, meu pai conquistou aquilo. Não, eu quero que eles digam: meu pai abriu mão disso. Meu pai abriu mão disso. Para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. É isso que eu quero. Deus faz. Deus transforma a gente. De inútil para útil. Ele tem esse poder. Ele pode fazer isso. E essa noite o que eu gostaria que você entendesse aqui é que você ser útil não tem a ver com as suas habilidades. Talvez você veio para cá, Dilson, não tem tantas habilidades assim. Não, você ser útil tem a ver com a sua disponibilidade. Se você estiver disponível, se prepare para receber uma capacitação de Deus poderosa sobre você. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Enquanto o Cleiton e a Suelen estiverem ministrando, eu quero que você fale para você mesmo isso. E repita quantas vezes for necessário. Diga assim: eu não sou inútil. Eu não sou inútil. Eu não sou inútil. Eu não sou inútil. Deus marca o teu ministério aqui essa noite, meu filho. Eu não preciso ser Deus te trouxe aqui hoje. Dizer que você não precisa se comparar com ninguém. O que eu tenho para você, eu tenho para você. É fazer com que eu toco em você agora. Eu renovo os dons espirituais da tua vida. E que te para que tu cresça. Repita isso. Eu não sou inútil. Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Há uma graça de Deus nesse lugar. E que de mim Deus está dizendo: eu conto com as tuas mãos, para que tu cresças, eu conto com o teu coração, Senhor. eu conto com você, eu conto com a tua capacidade. Deus te traz, eu te trouxe aqui para dizer que você não é inútil, dizer que Deus tem uma obra com você e através de você. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Se você puder, abrace alguém agora. Se você puder, abrace alguém. Encontre alguém aí. Esconda o rosto. E diga no ouvido dessa pessoa. Diga isso. Você não é inútil. Fica abraçado e vamos orar assim. Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. mais e mais. Oh, A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. oh, tua graça me basta, Senhor. Oh, No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.